Prontinho. Bom, e vou falar bem rapidamente sobre o nosso regimento. Então, o objetivo do núcleo, gente. Como vocês viram, eu e Renata somos professoras e nós temos um regime de trabalho no qual a gente desenvolve atividades de ensino, né, sala de aula mesmo, pesquisa, extensão, orientação, dentro da pesquisa, as orientações de iniciação científica, de voluntária ou remunerada, de TCC. Eu estou orientando também uma pessoa que está fazendo residência pedagógica. E aí, dentro do núcleo, até então chamado NEPEN, talvez a pronúncia dessa sigla ainda não era familiar de vocês, né? Poderiam estar pronunciando de outra forma, a gente chama de NEPEN. Vai se tornar, o P mudo vai deixar de ser mudo, porque daqui a pouco ele vai ser NEPENE, PE, porque ele vai oficialmente tornar-se um núcleo, além de estudos e pesquisas, de extensão. Quem acompanhou lá o Instagram durante esse tempo viu que durante o segundo semestre do ano passado nós desenvolvemos uma atividade de extensão, a partir da qual nós tivemos vários produtos, como capítulos de livro, publicação de resumos em eventos, e aí o núcleo, em seu bojo, ele tem esses ideais, né, de tornar vocês exímios estudantes e pesquisadores, no sentido de projetar vocês para esse mundo da pesquisa, a partir da qual a gente evidencia o que a gente faz, o que a gente estuda, o que a gente pesquisa, em eventos locais, regionais, nacionais, internacionais. Então, assim, o que o núcleo se propõe? É um núcleo recente, tá? Ele iniciou no final do ano de 2018, então, diferente da maioria dos núcleos lá do nosso departamento, o NEPEN eu acho que é o caçula, né? Eu sou recém-chegada na UFP, na verdade, 2018. O núcleo, ele teve início, na verdade, em 2019, né? Eu cheguei em 2018 e ele foi constituído no finalzinho de 2019. E a partir de então a gente vem trabalhando para conquistar espaço, tanto um espaço físico, quanto um espaço de visibilidade do que a gente faz, do que a gente se propõe a estudar. Se direciona à investigação dos mecanismos envolvidos nos processos sensoriais, cognitivos e psicossociais em seres humanos, nas diferentes etapas do desenvolvimento, seja ele típico ou atípico, né, sob a perspectiva das neurociências em relação às questões educacionais. Então, a gente quer estudar o contexto educacional, entendendo de uma maneira macro esses aspectos sensoriais, cognitivos e psicossociais a partir do qual a educação se dá. E dentro da educação, o processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, a gente quer estudar de que maneira que a neurociências ela pode contribuir para aumentar a qualidade do que já é bom, do que já é feito de maneira satisfatória. Mas que evidências da neurociências a gente pode utilizar para tornar esse ensino mais acessível, tornar esse ensino de maior qualidade, considerando as especificidades de cada etapa do desenvolvimento. Então, muitas coisas no ensino, elas são feitas intuitivamente. E a neurociência, inclusive, né, vários estudos e vários professores de renome na área, tem um grupo forte, por exemplo, na UFRN, liderado pela professora Natália Mota, tem na Federal do Rio Grande do Sul, a professora Natália Dias, e ainda no Rio Grande do Sul, a Rochelle Paes Fonseca, no Rio de Janeiro, o Roberto Lente, são nomes que se destacam no campo da neurociências e educação. O Lente, ele chama ciência para a educação, ou seja, ele não restringe as ciências neuro, mas as ciências de uma forma geral, né, da necessidade da gente entender um pouco da saúde, da educação, do direito. Só um instantinho, que tem mais gente chamando aqui para entrar. Pronto. Vocês estão conseguindo visualizar os slides, né? Sim, Que eu professor. botei aqui para ampliar. Beleza, botei aqui para ampliar. E não estou vendo a tela de vocês.
Então, é isso. O nosso maior objetivo é os estudos, é a divulgação, é o estudo e a divulgação desse conhecimento. Bom, em particular, nessas questões relativas aos processos de desenvolvimento e aprendizagem, né, promover um campo de diálogo entre a neurociência e a educação, a fim de aprimorar práticas pedagógicas instituídas. Então, como eu já falei, muito do que se é feito na educação é feito de uma maneira muito intuitiva. Mostrar aqui para vocês esse livro que eu tenho saboreado, que é O Cérebro Aprendiz, e ele traz o que há de mais novo no campo das neurociências sobre a educação. Então, esse livro, ele vai abordar, por exemplo, os experimentos recentes sobre o cérebro social, como é que os alunos aprendem, como é que a gente consegue medir a aprendizagem do aluno. Claro, a gente faz isso através de uma avaliação, utilizando uma atividade avaliativa, uma prova, um seminário, mas do ponto de vista neurobiológico, o que ocorre? Como é que a gente sabe que a aprendizagem efetivamente ocorreu? Como é que a gente sabe que o aluno, o que ele desempenhou naquele momento, vai ter uma utilidade prática para a vida dele? E aí, esse livro, que foi escrito pelo Roberto Lente, ele vai apresentar os estudos da neurociência cognitiva social, vai falar dos estudos do cérebro social. E aí, depois, a gente vai ter a oportunidade de discutir esses textos, que já estão programados, eu vou mandar para vocês também, outro link, Cairon, para o planejamento, para mandar o planejamento, o que a gente vai ter, as datas, os temas de cada encontro, tá certo? Então, eu esperei a gente se reunir hoje para poder falar para vocês como é que vai funcionar, né? Para não ser muita informação, sem eu estar mediando. Então, o Lente, ele vai colocar os estudos do cérebro social de uma maneira bem simples, assim, relatando para vocês. Tem alguns experimentos que foram realizados utilizando técnicas de mapeamento cerebral, conectando o cérebro de uma professora, isso foi numa escola, foi com uma professora, e com, se não me engano, 7 alunos do ensino fundamental 1. Bom, e de uma maneira geral, ele viu que o cérebro da professora e dos alunos em um determinado momento estavam com as mesmas regiões sendo ativadas. É um método de mapeamento, de imageamento cerebral, utilizando o eletroencefalograma, e os testes comportamentais, eles podem auxiliar, complementar os resultados desse achado. Então, com isso, ele conclui que, à medida que o cérebro do professor se conecta com os dos alunos, essa interconectividade cerebral, ela é uma base para a aprendizagem, né? Significa dizer, por exemplo, que o cérebro está sendo ativado no mesmo ritmo. Seria mais ou menos nesse sentido. As mesmas áreas que são ativadas no professor são ativadas nos alunos. Então, assim, vejam como isso dá margem para questionamentos, críticas, para mais pesquisas. Esse é só um primeiro passo para compreender do ponto de vista neurobiológico as mudanças que a aprendizagem promove. Então, a gente tem a ideia também, gente, de aprimorar práticas pedagógicas, assim, de estudar, na verdade, o que tem sido pesquisado. Inclusive, para o próximo semestre, a gente vai cadastrar um projeto de extensão, né, para o qual eu já convido vocês para fazerem parte. O núcleo, ele vai funcionar paralelamente à execução desses projetos de extensão. Então, uma ideia que a gente tem para projeto de extensão é a neurociência, a neuroeducação na comunidade, onde um grupo de alunos ou subgrupos vão fazer revisões de artigos nos principais periódicos sobre neurociências e educação, e nós vamos fazer a síntese desses artigos e disponibilizar essa síntese na internet. Para quê? Para manter a população informada, né? Aquelas pessoas que se interessam sobre. Por exemplo, eu
estava vendo um artigo recente sobre o uso de máscaras na escola, agora no período de pandemia, as repercussões sobre o uso da máscara na aprendizagem. Bom, a gente precisa informar as pessoas, né? A gente precisa oferecer um conhecimento com base nessas evidências, né? Então, assim, o artigo em geral, em linhas gerais, ele dizia que o uso da máscara ele acaba prejudicando o aprendizado, né? Claro que a gente precisaria analisar de como é que foi feito esse artigo, o que que eles indicam, né? Acaba perdendo um pouco da expressão facial que é necessária para a ativação de áreas emocionais. E sem ativação de áreas emocionais, já adiantando que a gente vai ver mais para frente, a aprendizagem ela acaba se tornando talvez incompleta, talvez, né, ou não efetiva, porque é pelas interações que a gente aprende, né, a forma como a linguagem que se dá pelas essas expressões, que com o uso da máscara acaba ficando reduzida, né, isso tem uma repercussão, né, e é isso que os pesquisadores buscaram investigar. Para título de conhecimento, eu vou compartilhar com vocês também esse artigo, posso mandar por e-mail para vocês fazerem a leitura, né, até para estarem sempre se informando. E aí eu conto também com a colaboração de pessoas, alunos, né, que sejam das ciências exatas e das ciências da engenharia, para o desenvolvimento de softwares, de hardwares que contribuam para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, né, e possibilitem, por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência e necessidades educacionais especiais, né, como é que a gente pode transformar um conteúdo acessível a partir do uso de alguma ferramenta, de algum software, de um hardware, e isso a gente pode desenvolver aqui no núcleo, né, a partir do momento que a gente vê um determinado conteúdo e uma determinada carência para como trabalhar aquele conteúdo, a gente pode pensar em formas criativas de socializar esse conhecimento, né, principalmente considerando pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Então, é preponderante a interface do NEPEN com diferentes áreas do conhecimento no desenvolvimento e implementação destes estudos e serviços. Bom, gente, então, dentro do núcleo, o que a gente entende também como projetos de extensão? A realização de eventos, como palestras, seminários, simpósios, isso também caracteriza extensão, né? E vocês aqui terão essa função de multiplicadores desse conhecimento, né? Vão participar como comissão, organizadora, ou assumir diferentes funções, ou como participantes, né? E nós vamos também incentivar, principalmente, a elaboração de publicações científicas, né? Não adianta a gente estudar e pesquisar se a gente não conseguir comunicar. Então, a ideia é que a gente também, o núcleo, ele também ofereça estudos no âmbito das metodologias de pesquisa e análise estatística de dados. Então, assim, como vocês podem ver, o núcleo, ele tem uma multiplicidade, uma proposta de tentar dar conta do máximo possível de aperfeiçoar o seu conhecimento, o nosso conhecimento, para que a gente possa, de fato, fazer pesquisa, publicar, comunicar, né, de maneira efetiva, de maneira eficaz e com qualidade. Bom, quem é que compõe o NEPEN? Docentes, discentes, técnicos administrativos da UF, bem como os interessados, né, que possam se identificar com seus objetivos, e daí a comunidade como um todo é bem-vinda. Bom, a gente também tem funções, inclusive nós nem definimos nos outros encontros quem seriam essas pessoas que iriam figurar com funções específicas. Bom,
Tem algumas coisas que são imprescindíveis vocês saírem daqui hoje cientes. Os membros do NEPEN, né, previstos no artigo 3º, eles podem ser efetivos ou colaboradores. Quem são os efetivos? Aqueles que participam em caráter permanente da totalidade das atividades do NEPEN. A partir do momento que eu quero me engajar no núcleo de pesquisa, eu tenho que estar ciente ou aberta para essas incursões no que o núcleo propõe, né, nas atividades que o núcleo propõe. Então, o membro efetivo é aquele que participa efetivamente da totalidade dessas atividades. E os colaboradores são aqueles que integram de forma temporária, né, conforme interesses específicos do NEPEN. Por exemplo, se vier um professor visitante para dar algumas aulas para a gente, algum aluno de pós-graduação, enfim, isso é menos recorrente no núcleo. Eu espero que vocês, né, figurem como membros efetivos. Então, para ser pode ser, eu posso ser desligado do núcleo? Pode. De que maneira que isso ocorre? Por decisão própria, solicitar o seu afastamento, né? Então, por alguma impossibilidade, você nos comunica, entra em contato, comunicando do seu desligamento oficialmente pelo e-mail. Bom, e também quando falta as reuniões do núcleo sem justificativa por 2 vezes consecutivas, ou 4 vezes alternadas. Daí a gente sempre vai ter a frequência para poder fazer esse levantamento, né? Porque a ideia é que, como participante de um núcleo, você respire realmente o que a gente faz, o que a gente estuda, o que a gente trabalha, e não só figure, né, mas que realmente contribua e se engaje. E terceiro, por indicação do núcleo, né, diante de alguma circunstância que ocorra, e aí o conselho vai deliberar sobre o afastamento desse integrante. Os órgãos, nós temos o conselho deliberativo, a coordenação, a professora Renata está aí presente, eu vi que ela chegou aqui, né, e agora, oi, Renatinha, apresentar para vocês aí a face dessa amiga. Gente. Tivemos aí algumas apresentações. Viu, Renata, no início tivemos algumas apresentações, algumas pessoas que falaram por que se interessaram em participar. Ótimo, que bom então. Estou vendo até alunos meus do semestre passado que já estão aqui, que bom. Muito bom mesmo. Vamos firmes. Então, tu está fazendo a apresentação, né, do regimento, né, pelo que eu estou vendo. Tá certo, tá bom. Isso. E aí, estava falando aqui sobre os órgãos, né, que é o Conselho Deliberativo, que é o conselho, todos que fazem parte. E a coordenação, que sou eu e a professora Renata. E aí, lá, vocês vão poder ver as atribuições do conselho, as competências do coordenador e do coordenador adjunto. Aqui era em relação à nossa organização em sede, né, Renata, que nós precisamos providenciar para o retorno, tentar encontrar um espaço para a gente. E esse foi o cronograma da época, esses slides que eu estou mostrando aqui para vocês foram os slides iniciais do nosso primeiro encontro. Mas essas mesmas referências, elas tornarão a ser utilizadas, né? Algumas já foram, como do BIR, o capítulo 1 do BIR, mas a gente ainda tem muito por estudar, tá? Assim, quem está entrando agora no, quem está chegando agora, não vai ter um prejuízo em relação ao que já foi discutido, né? Todo o material que a gente discutiu até hoje será disponibilizado pela uma pasta no Google Drive, vocês vão ter acesso, e vão poder se atualizar do que a gente já vem discutindo, tá? Mas, assim, não teve grande prejuízo, porque a gente não chegou a discutir muita literatura. O que a gente vai, eu diria assim, que a gente é um recomeço, porque a partir de agora é onde a gente vai realmente tentar concentrar nossos esforços, né? Obviamente, por alguma razão, pode ser que a gente não consiga fazer os encontros
né, vai acontecer alguma situação, algum problema de saúde, nós estamos todos suscetíveis a passar, mas nós vamos tentar manter esse padrão quinzenal de reuniões. Por exemplo, no dia que eu não puder, a professora Renata pode me substituir e vice-versa, né? Pode ser que um dia ela não possa também estar aqui com a gente, só eu vou conduzir. E assim a gente vai dando as mãos, se ajudando e seguindo, tá? E assim, fico muito feliz. Nós temos aqui 26 pessoas presentes hoje. Então, é um número que para nós é muito significativo, porque não são só números, são pessoas que se interessaram, viram o que a gente pretende estudar e vão conhecer melhor ainda agora. E muitos podem ser que continuem, alguns por alguma razão, podem ver que não é bem o que queria, né? Então, mas essa é a oportunidade, vocês podem permanecer, esses momentos iniciais, esses primeiros encontros, é mais para vocês realmente conhecerem o que a gente está fazendo, né? E se apaixonarem, eu espero. Gente, deixa eu mostrar para vocês, para quem já era do núcleo, dá só uma levantadinha na mão aí, quem já era do núcleo, para o pessoal saber, gente, para quem está chegando agora saber quem já fazia parte. A Shirley, né, Shirley, querida? Boa tarde, Shirley. Acho que eu ainda não tinha falado contigo. Boa tarde, professora. Ó, gente, eu quero dizer para vocês que Shirley é daquelas que botaram o núcleo para frente. Porque aonde ela me encontrava, ela cobrava, ela ia atrás, e assim, eu posso dizer que ela tem uma boa responsabilidade na concretização desse núcleo, junto com a Railane, junto com a Sandra. O Cairon. O Cairon. Aí tá faltando aqui, eu acho que a Alinha, a Andréa, elas estavam, mas não sei se... Andréa tá, Andréa. Eu tô! A Aline tá aqui também. Ah, é, porque não aparece todo mundo aqui pra mim. A Aline também, a Aline tá. Tá aqui. Tá com a mãozinha levantada também. Pronto, então, esses são alguns, né? E fora o pessoal de letras, que era do curso de letras, que frequentou. Estão faltando aqui também alguns alunos do mestrado. Eu tenho atualmente 5 alunos mestrando em psicologia. Acho que o Laurentino entrou por aqui. Deixa eu ver se ele ainda está por aqui. Tá, o Laurentino tá com a mãozinha levantada. Pronto, o Laurentino já está quase passando pelo portal. Está quase concluindo o mestrado. Inclusive, a gente vai mandar para vocês o convite da apresentação dele. É sempre bom também participar do que o núcleo oferece para além dos encontros propriamente ditos. Então, por exemplo, vocês que têm interesse em fazer mestrado, já podem ir tendo esse contato, participando desses momentos, né? Quando for a defesa dele, a gente divulga entre vocês, para conhecerem melhor. E aí, Laurentino vai ficar sendo um colaborador do núcleo, apesar de ele já estar quase em fase de conclusão, mas ele vai continuar com a gente, somando com a gente. Gente, aí eu perguntei quem estava desde o início, porque a partir que já conhece, né, o regimento, já sabe do funcionamento, e a partir de agora, eu vou mostrar para todos vocês, né, tanto para os veteranos quanto para quem está chegando agora, o nosso planejamento, como é que a gente tem pensado esses encontros. A partir de hoje, além desse momento de acolhimento, do contrato didático, que já ficou bem claro, o que é o regimento, o que o regimento considera? Considera a participação efetiva, né, não pode faltar mais de 2 vezes, né, se faltou 3 vezes consecutivas, a gente já vai conversar com vocês, para saber o que está acontecendo, e 4 vezes alternada, né, porque aí a gente não tem uma suficiência no aproveitamento. A ideia é ficar quinzenal, né, então são 2 encontros por mês, então dá para a gente se programar para a gente não ter tantas ausências, né, para que os alunos não tenham tantas ausências, os participantes, né. Uhum. Renata, e aí uma outra coisa, a gente fazer o levantamento do dias e horário. Muita gente também perguntou se ia ficar nesse dia e nesse horário. Então, a gente... até muita gente não poderia, porque estava tendo aula e tal.
Mas a gente vai ter que ver, né, com eles lá no grupo mesmo, né, qual é a maioria, né, qual é o horário que vai ser melhor para a maioria, para a gente poder fixar um horário como era. O NEPEN já tinha um horário, né, e uma data Sim, santa, né, e o sim. local, né, que era E ali na aí, cidade do Golfo. sim, agora com esse modelo remoto, o que acontece? Eu e Renata, nós temos aulas, não temos os mesmos dias de aula. Então, esse dia e esse horário, ele vai ser muito flexível, porque todo semestre a gente muda, né, Renata? Nossos dias de aula e nossos horários. Então, assim, nesse semestre, por exemplo, só coincidiu para mim e para a Renata a terça e a quarta. Porque eu considero assim que dar aula de manhã e ter núcleo de tarde, para a gente se torna muito cansativo, principalmente a gente que é mãe, né, que tem aí múltiplas tarefas, dedicado mais de um período por dia, assim, sem, aliás, nessas atividades do trabalho, É fica demanda. complicado, porque as crianças demandam, gente, né? Quem é mãe aqui, pai, sabe que as crianças demandam mesmo a atenção. Então, as escolas não estão funcionando, e aí, assim, a gente tem, para esse semestre, a terça e a quarta. E aí eu acordei com o Renato, chegamos a esse consenso da quarta-feira. Então, a gente vai enviar as opções, Renata, que nós temos, eu vou fazer um questionáriozinho, no Drive, e aí vou pedir para o pessoal colocar, né? Porque aí já sai a tabelinha com o resultado já pronto, e aí fica muito mais democrático. Então, assim, Lembrando a que é gente por período, né? O horário vai ficar fixo a período, cada período. período. Isso. Então, Sim, pode podem acontecer em pode determinado falar. período. Não, como é por período, pode acontecer que em determinado período a pessoa tenha, às vezes, aula naquele horário, naquele dia, enfim. Talvez não possa ir todas as reuniões, mas no período seguinte ela já consiga ir todas as reuniões, porque sempre muda, tanto os horários dos alunos como os nossos, né? Isso, Muitos deles também mudam, né? exatamente. Tá? Então, a gente vai ver o ideal e o Uhum, possível. O que seria o sim. ideal e o que é o possível. E assim, tudo vai ser avisado com bastante antecedência, né? E eu espero também que vocês nos avisem com antecedência as justificativas de ausência. Quanto mais você puder, assim, se não for um imprevisto de última hora, avisar para a gente que não será possível a participação. Bom, então, o plano de atividades, né? Então, a ideia, daqui a pouquinho a gente discutir o texto. Ah, lembrando, o nosso encontro, a previsão de duração também, né? Isso é importante. A previsão de duração do encontro, quando presencial, era 1 hora e meia. Eu acredito que a gente pode manter isso, assim, no máximo, 1 hora e meia, porque eu imagino, boa tarde, Premiessen, acho que foi o Ezequiel também, que chegou agora, bem-vindas. A gente sabe como é cansativo, né? E vocês têm outras atividades, nós temos outras atividades em frente ao computador. Se a gente fosse passar no dia só 1 hora e meia, era uma coisa, mas a gente tem várias outras atividades que a gente precisa estar exposto, né? E isso não é bom, essa exposição excessiva, prolongada. Então, a gente tem 1 hora e meia, tá? A previsão é essa, de duração dos encontros. Voltando novamente aqui para o plano. Bom, como é que foi pensado para esse semestre? Gente, como eu disse a vocês, a gente vai, é um recomeço. Por quê? Porque a ideia é a gente trabalhar nesse primeiro semestre as bases neuroanatômicas. Eu não posso estudar neurociências e aprendizagem sem conhecer o funcionamento do sistema nervoso, né? Estrutura, função. O núcleo ele não vai dar conta de trabalhar tudo, de estudar tudo de uma maneira minuciosa. Então, a gente pode indicar aplicativos, vídeos, outras ferramentas, inclusive manuais, e tem os livros clássicos de neuroanatomia, Angelo Machado, Marcos Lira Brandão, que eu diria que são livros de cabeceira,
para a gente entender, estudar o sistema nervoso, né, dissecar esse sistema nervoso e estudar essas estruturas em funções, né, não é um sistema simples, é um sistema muito complexo e que requer dedicação à parte, além do núcleo. Então, aqui a gente vai ver um pouco, tirar as dúvidas, é um espaço de discussão de dúvidas, de colocações, de sugestões, né? A gente não vai chegar aqui para dar aula, né? A ideia aqui não é ser aula, é ser troca. Vocês vão fazer a leitura, nós vamos fazer as leituras e vamos discutir aqui os pontos principais do texto, né? Pode ser que tenha slide, pode ser que não tenha. A gente vai dividir também esse material, né, em subgrupos de apresentação. Então, esse primeiro semestre, a ideia é estudar as bases neuroanatômicas, né, a gente pode formar subgrupos aqui, a partir da frequência que vocês estão assinando, a gente vai preparar o material, indicar o material e subdividir as leituras, né, não é que cada encontro, né, vamos ter alguns mediadores. Eu e Renato sempre vamos funcionar como essas mediadoras, mas os alunos, né, os participantes, os demais membros também vão atuar. Alguns vão atuar como mediadores, e todos vão ter que ter realizado a leitura, né, porque, assim, para uma aula, a gente já exige que o aluno chegue com o texto lido. Para o núcleo de estudo, então, é essencial. Então, esse semestre vai ser, tá, para estudo dessas bases. Como é que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar encontros teóricos alternados com encontros práticos, que era o que a gente já ia fazer antes do lockdown. Existe um material que é chamado Manual de Neuroarte. É um material que ensina como fazer. Se tiver alguém aqui que for habilidoso aí no artesanato, acho que vai poder dar um suporte bem grande. Então, a ideia, gente, é que nós todos possamos construir o nosso sistema nervoso, né, e utilizar isso como base de estudo. Estava travando, João Marcos. Para vocês também? Para os demais estava travando também? Não, para mim não, para mim tá ok. Então, Tá. a internet. Bom, pronto, então é isso. Então, assim, a gente pretende intercalar. Por exemplo, hoje a gente vai estudar, digamos, né, telencéfalo, diencéfalo, telencéfalo. Então, alguma estrutura. A gente vai estudar os lobos, por exemplo, os lobos cerebrais. A gente vai estudar o neurônio. E a gente vai estudar... eu lembro que eram 3 oficinas, a partir do qual a gente vai estudar essas bases, essas estruturas, e no encontro seguinte a gente vai fazer os nossos materiais. Então, nós vamos fazer nosso neurônio, nós vamos fazer nossos hemisférios com os lobos, e o manual de neuroarte vai nos ensinar como fazer isso. E aí, a cada encontro, a gente pode se reunir para fazer e, ao mesmo tempo, estudando, né, as estruturas que compõem. Inclusive, no encontro que a gente teve no ano passado, a gente estudou justamente os componentes celulares do neurônio. E aí, a ideia agora é que cada um de nós, a gente precisa fazer a primeira aquisição desses materiais, né, quem não tiver. São materiais simples, que a gente tem em casa, novelo de lã, ou um punho, quem tem uma rede aí que está sem uso, pode aproveitar os punhos da rede. Vamos tentar utilizar, além das orientações do manual, o que a gente tiver para aproveitar em casa, né? Então, é trabalhar concretamente. Então, esse semestre inteiro vai ser dedicado ao estudo do sistema nervoso, tá? E vamos trabalhar desenvolvendo os nossos... A gente poderia comprar, mas eu acredito que a gente fazendo... a gente aprende muito mais, a gente se interessa muito mais, né, porque a gente vai estar vai estar utilizando dessas habilidades, né, vamos estar aproveitando para utilizar as nossas habilidades manuais, sensórias, habilidades motoras, e a nossa criatividade, né, e será
útil também para a gente pensar, refletir as nossas próprias práticas pedagógicas, enfim. Então, o manual que a gente vai ter por base é o livro do Marcos Lira Brandão, capítulo 1. E eu vou fazer outras indicações também. Vou deixar tudo lá organizadinho. Porque aí, esse uma leitura base. Mas vocês podem pegar outras, né? Pegar vídeos. E na reunião seguinte, a gente vai ter a prática. Por exemplo, a gente vai trabalhar aqui nessa oficina, o cérebro, nós vamos fazer os giros cerebrais. E aí, se não me engano, era utilizando massinha de modelar esses giros cerebrais. E aquela massinha do biscuit também. A última vez que a gente ia fazer, acho que era até a Andréia que ia fazer, ou era a Aline, alguém. Era uma dupla aí. Lembra que a gente já ia começar a fazer? E aí veio a pandemia, né? E aí eu lembro que tinha esse material, parecia massinha, aquela massa de biscuit mesmo. Era, justamente. E aí, mas a Emanuela está perguntando, esses encontros vão ser presenciais? Não, vai ser tudo por aqui mesmo. Tá? Tudo remoto. Enquanto a gente não tiver segurança de um retorno presencial, vamos fazendo aqui ao vivo, construindo ao vivo Assim como nossas estão sendo pecinhas. as aulas, né? Assim como estão sendo as aulas, né? E alguns núcleos que já estão funcionando de forma virtual, né? Isso. Então, a gente vai fazendo tudo isso aí por aqui até a gente voltar. Vai dar certo. Pronto. E aí, no próximo encontro, a gente vai falar sobre os primeiros conceitos da neurociência, e no outro, a gente vai dar continuidade ao texto e vai praticar, né, fazer os lobos, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo, a gente vai estudando, né, onde fica cada lobo, qual a especialidade daquele lobo, entendeu? Então, vai ser legal, porque ao mesmo tempo que a gente vai construindo, a gente vai pesquisando e vai estudando. A função, né, a característica, o que que acontece, né, se ele for lesado, se tiver um trauma, se for removido, tudo isso a gente vai poder ir vendo, né? Exatamente. Estudando as características daquele lugar específico ali, né? Uhum, exatamente. E aí, aqui tem um outro encontro, aqui deve ser um encontro teórico, né? Tá, 2 encontros práticos, mas aqui provavelmente vai ser um encontro teórico. Eu vou dar uma revisada antes de compartilhar com vocês. Mas a ideia é que numa próxima reunião a gente trabalhe, a gente construa os neurônios, né? Eu até estava eu estava lendo o texto, estava revisando o texto, meu filho estava olhando, aí ele estava perguntando, o que é isso aqui? O que é isso aqui, mamãe? Ele tem 2 anos e 8 meses. Eu digo, é um neurônio. Então, a gente já vai ensinando de pequenininho, sobre esse sistema. Inclusive, o manual de neuroarte, ele pode ser uma ferramenta que, por exemplo, quem é professor de biologia, já pode utilizar com os seus alunos. Tem um outro manual, que é de pintura das áreas, que eu também vou compartilhar com vocês. É bem bacana, porque ao tempo que a gente vai pintando, a gente vai identificando cada área. Mas a ideia aqui para esse primeiro semestre é justamente estudar o sistema nervoso e tentar fazer, né, tentar pôr em prática, construir as nossas pecinhas. Então, vocês vão olhar, quem tiver alguma ideia, fique muito à vontade para sugerir. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível essa subdivisão, para quem for mediar esses encontros, né, passar com antecedência para a gente o tipo de material para a gente utilizar. Aí, pronto, para o semestre seguinte, sim, para concluir, a gente vai falar sobre a psicologia escolar, a psicologia educacional escolar e neurociências, né? Vamos disponibilizar um texto das bases da neuropsicologia social, da psicologia sociocultural do Vygotsky, né? Vygotsky e Luria sendo o pai da neuropsicologia, e o Vygotsky, o pai
da psicologia sócio-histórica ou sociocultural. Então, a gente vai estudar esses fundamentos a partir desses dois autores, né? Então, que são os dois autores carro-chefe também do núcleo. Claro, a gente considera todos os autores, a importância de autores como Piaget, o Vallon, o Ausubel, né? E a gente vai utilizar dos fundamentos de todos eles. Mas eu diria assim, que a gente tem como um eixo, como referencial teórico, metodológico, os estudos do Vygotsky e do Luria. Aí, em julho, a gente dá umas férias, e em agosto, nós retornamos. Aí, a gente já entra com gosto de gás. O planejamento do projeto de extensão, neuroeducação na comunidade. Vamos falar sobre esse projeto, que a gente já vai ter cadastrado. A gente vai conversando paralelamente, né, algumas pessoas já vão assumir algumas funções. E aí vamos falar sobre os marcos do desenvolvimento da criança, cognição e comportamento, né, porque a gente precisa entender do desenvolvimento cerebral, do desenvolvimento cognitivo, comportamental e social, para poder refletir as nossas práticas, né, para poder compreender como é que a gente pode pensar as nossas práticas e estratégias, pensar o ensino-aprendizagem considerando essas etapas do desenvolvimento, né, típico e atípico. E aí vamos para o cérebro do adolescente, um espaço aqui para apresentação dos temas de pesquisa dos mestrandos do PPG-Psi. E aí, em outubro, nós começaremos a estudar os processos psicológicos básicos. E aí, nós vamos dar conta de estudar esse livro, tá? Que você já tem acesso. Nós vamos estudar atenção, na sequência, tá? Na sequência aqui do livro. Atenção, memória, a emoção e sua relação com a cognição e aprendizagem. E aí, para o próximo ano, continua funções executivas, e aí a discussão de um novo projeto de extensão. Então, só para vocês terem ideia, para esse semestre e para o próximo, nós vamos estudar as bases do sistema nervoso, as bases neuroanatômicas e funcionais. Depois, vamos estudar processos psicológicos básicos, né? Então, são os processos inerentes à aprendizagem. Alguma pergunta, gente, até aqui? Fiquem à vontade para perguntar. Professora, eu tenho uma dúvida sobre a alternância dos dias. Se sempre vai haver essa alternância entre terça e quarta, os encontros. Não, na verdade, pode ser que mude quando a gente for fazer aquela pesquisa lá dos horários que melhor se adequam para todo mundo, porque muita gente está tendo aula, pode ser que mude, mas isso vai ser avisado com antecedência. E teve uma alternância de dias por conta de feriados. Tem um feriado no dia 21, que é exatamente uma quarta-feira. E aí, salvo engano, eu coloquei o nosso encontro para o dia 22, que é uma quinta-feira. Deixa eu ver se foi estava isso. verificando. Não, dia 20. Na verdade, eu antecipei. Sim. Pode falar. Mas é porque, assim, eu estou fazendo aula nesse momento, né, por conta pegar a disciplina durante a tarde pela quarta. Aí, por isso que eu achei bastante interessante essa questão da alternância dos dias, porque aí também facilita muito mais a gente estar presente nos encontros. Pronto, então você já coloca como sugestão, né, essa alternância. É uma possibilidade, sim. Então, só para deixar claro mesmo, o nosso próximo encontro, eu coloquei aqui no dia 20, que é uma terça-feira. E aí a gente pode fazer, sim. Maria dos Milagres, pode falar. Será sempre à tarde os encontros? Muito provavelmente sim, mas assim, eu pelo menos não tenho problema em ser pela manhã. Aí a gente pode fazer um levantamento, a gente vai fazer esse levantamento com vocês, porque eu só tenho como dizer algo mais concreto quando a gente tiver esses dados,
do levantamento que a gente vai fazer em relação a esses horários, tá bom? Eu não tenho problema, não sei se a Renata não pode pela manhã, a gente precisaria conversar, ver toda essa questão. Inclusive, eu funciono até melhor pela manhã do que pela tarde, mas a gente pode propor, inclusive, essa alternância de turnos também, né, porque aí ao longo do semestre a gente tem, né, porque aí ao longo do semestre a gente tem como contemplar todo mundo. Exatamente. Mas lembrem-se, a gente não vai fazer nada assim de supetão. A gente vai marcar com antecedência, esse levantamento já vai ser feito imediatamente, para a gente definir, né? No próximo encontro a gente passa para vocês o que ficou definido, mostra para vocês como é que foram esses resultados, e aí a gente pode fechar. Anne, pode falar. Nandara. Boa tarde, professora. Eu me chamo Anne, sou aluna da pedagogia do 7º período já, e eu encontrei o núcleo uma semana antes de acontecer a pandemia. Aí não cheguei nem a participar de nenhuma reunião, mas tinha pegado os materiais, mas infelizmente não foi possível participar das reuniões. A minha dúvida, professora, é com relação ao material que já foi estudado. Até que dia ele será disponibilizado? Pronto. Na verdade, esse material, ele já existe na pasta, ele já está na nossa pastinha do Google Drive, é questão de horas. A gente pode, vou pedir para o Caro disponibilizar naquele link lá do Instagram e para os e-mails de vocês também. Vou enviar tanto para os e-mails como deixar lá o link no perfil do Instagram, e vocês vão ver na sequência, tá bom? Então, vocês vão ter acesso o quanto antes. Tá, ok. Também estão perguntando aqui como entrar no grupo de WhatsApp. E que só podem à tarde, né? Porque pela manhã tem aula. Bom, então, assim, justamente, a gente não vai chegar a um consenso geral, né? Hoje, por exemplo, tem gente perdendo aula para poder estar aqui presente. Então, assim, mesmo que vocês não possam vir um dia, vocês estão dentro do direito de vocês, né? E da possibilidade, da porcentagem que é possível faltar, né? E como a gente vai tentar alternar, inicialmente, para não ficar uma coisa muito assim, vai ser de manhã, vai ser à tarde, que dia, vamos tentar manter pela tarde, né? Eu acredito que é o que vai funcionar, talvez, para a maioria, embora a gente vá fazer esse levantamento, né, se pela manhã, se pela tarde, mas inicialmente pela tarde, o próximo encontro será numa terça-feira, nesse mesmo horário, às 15 horas, e então se tranquilizem, porque a ideia é contemplar o máximo, né, mesmo ciente de que a gente não vai atingir a totalidade, mas assim, se for preciso você faltar, ou se for preciso você faltar a um outro encontro, tentar se organizar de uma outra forma. E quanto ao grupo de WhatsApp, a gente vai levar... Eu penso que o grupo de WhatsApp é quando a pessoa se firmar, né? Ela tá firme, ela já sabe que ela participa mesmo e que ela já está engajada no grupo, aí a gente vai já colocando no grupo, que é aquelas pessoas que já são mesmo efetivas no grupo, né? Que são os alunos que estão realmente interessados, aquela pessoa que não falta, que a gente vê que participa, então ela vai entrando no grupo do WhatsApp. Entendeu? O que pode acontecer, talvez, até por exemplo, durante os próximos 2 meses, a gente vai vendo essa frequência, essa participação, e aí esse é um período que a gente já considera que a pessoa está firme no núcleo, que quer realmente participar, né? Eu sei que tem pessoas e que se identificou, né? Com a proposta, exatamente. Exatamente. E a Nandara? Boa tarde, gente. Professora, eu gostaria de saber sobre a questão dos encontros quando a pandemia, né, se estabilizar e tudo voltar mais ou menos ao normal. As pessoas que não são da instituição, né, da UFPI, como elas poderiam participar se elas realmente ficassem efetivas no grupo? Porque, tipo, eu sou da UFCG, de Campina Grande. Aí, tipo,
enfim, não dava, né, para participar presencialmente. Então eu teria que sair do grupo, se eu realmente ficasse efetiva. Nandara, essa é uma preocupação minha também, de tentar fazer com que depois da pandemia, esse acesso, essa inclusão, ela permaneça, tanto para pessoas que são de outras instituições, como para a pessoa, digamos, que tem algum tipo de comprometimento, né, alguma disfuncionalidade, por exemplo, é uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, né, e a gente vai estudar formas de fazer, sim, com que todos que estão presentes, sendo de outras instituições, ou que têm algum tipo de necessidade especial, possam permanecer. Provavelmente, a modalidade remota, ela seja um caminho sem volta. E a ideia, o que eu pretendo, é que quando a gente retornar, as transmissões, elas continuem ocorrendo, tá bom? Então, a gente vai ter a internet lá disponível na instituição, e aí a gente faz a transmissão em tempo real. Essa é uma possibilidade, né? O que a gente pode ver junto ao STI e aos outros núcleos, como é que eles estão pensando nesse retorno, mas essa é uma ideia mesmo nossa de tentar permanecer com esse acesso. Até porque, por exemplo, aqui nós temos os mestrandos lá do PPG-PC, cada um é de um lugar diferente. Temos gente no Maranhão, temos gente no Ceará, temos... acho que só tem uma que é de Teresina, que é a Samanta, que estava frequentando, mas eles também precisam continuar, e aí trabalham nesses lugares, então, assim, é uma forma que eu vejo que, para mim, para o núcleo funcionar, essa acessibilidade tem que estar garantida. E aí, a Shirley está perguntando se podia ser no final da tarde, início da noite, né, como era no presencial. Podemos tentar, pode ser uma possibilidade também, Shirley, assim, quando a gente for fazer o levantamento, a gente vai colocar essas sugestões de horários, né, eu coloquei no horário das 3, porque como meu filho, ele estava indo para a escola, então 5 horas é o horário que eu tenho que sair para buscá-lo. E aí, por isso que eu tive que antecipar para as 3 horas, porque senão não daria tempo de eu sair para buscar ele, entende? Então, tudo teve que ser readequado. Aí, caso... Só lembrando que esse formulário que a gente vai fazer é para até julho. Aí depois a gente vai ver um outro horário. Então, cada semestre muda. Não é algo que vai ser para o ano de 2021, não. Vai ser até julho. Terminou o semestre, zera tudo. Aí a gente vai fazer a escolha de novo horário. Vai ser sempre assim. Para a pessoa não pensar que esse horário que a gente vai alternar, por exemplo, entre terça e quarta, vai ser sempre assim, né? Uhum. É até julho, aí em julho a gente faz de novo um apanhado de qual horário vai ser melhor. Isso. Nandara, e aí só para voltar um pouquinho, né? Que bom que você está aqui presente, da UFCG. Você faz o quê? Psicologia lá na UFCG? Oi, eu faço Ciências Sociais na Ciências sociais. UFCG. Eu sou do campus de interior, do campus de Sumé. É uma cidade do interior do Cariri Paraibano. E, tipo assim, minha primeira opção de curso era psicologia. Aí eu sempre fui muito fascinada pela psicologia, apesar de ter amado as ciências sociais e poderia transferir para psicologia, poderia, mas eu não quis porque eu preferi ciências sociais. Eu me identifiquei, mas eu pretendo me especializar, pós-graduação na área de psicologia social, educação. Aí um amigo meu aí me mandou, que faz psicologia na UEPB, ele não tá aqui, eu acho. Aí ele me mandou, disse, olha aqui, tu que gosta de educação. Aí eu fui e me interessei. E só que eu me senti muito burra lendo o texto, porque eu sou péssima em biologia. Então, tipo, foi algo muito chocante e novo para mim. Ler tudo aquilo que eu não tenho contato, né? Porque as ciências sociais não têm contato muito com isso.
apesar da área da educação, a gente ter bastante contato, porque eu faço licenciatura. Ah, certo. Não, então não se sinta burra, não. Se sinta convidada a releituras, né? E fico muito feliz, assim, eu fico toda emocionada, arrepiada, porque eu trabalhei na UFCG, né? Eu morei 5 anos na Paraíba, morei em João Pessoa, morei em Campina Grande, passei por Sumé, então Ai, que legal! Pelo é, menos já conhece aqui. fiquei muito mobilizada agora, afetivamente. Memórias afetivas aí suscitaram. Eu fui professora no curso de psicologia, em Campina Grande, na UFCG. Fui na UEPB também, professora de psicologia da UEPB. Que legal. Ai, gente, que bom, que legal. Deixa eu ver, a Railane. Seja bem-vinda, Nara. Oi, professora. Eu não consegui participar da reunião. Obrigada. Eu entrei agora 4 horas, né? Então um pouco perdida. A próxima reunião vai ser dia 20, não é isso? Isso. Provavelmente às 15 horas. E qual seria o material de estudo, professora? O material de estudo é o texto, é o capítulo 1 do livro do Marcos Lira Brandão. Aí, se não tiver na pasta ainda, porque a gente já tem uma pasta no Drive com esses textos, tá? Se ainda não tiver, eu vou dar uma olhadinha, a gente vai colocar. Mas eu acredito que vocês já tenham acesso, porque era o mesmo do cronograma do ano passado. Certo. Pronto, aí a gente vai começar devagarzinho, sem muitos textos. Eu acho que para esse semestre vão ser uns 4 ou 5 textos, até porque vocês têm outras leituras, e a gente está levando tudo isso em consideração, né, para que o aproveitamento seja o máximo. Então, não adianta colocar muito texto e vocês não consigam dar conta de ler, compreender, né, isso tudo é um processo. Bom, então acho que a gente já pode passar para... A Andrea disse que o celular está morrendo a bateria e não chegaram em casa, esse carregador. Ô, Andréa, vai dar certo, Andréa. Um abraço também. A Maria Eduarda gostaria de saber como acessar o link da pasta. O link da pasta vai ser enviado tanto para os e-mails de vocês, quanto vai ser deixado lá no perfil do Instagram, viu? O link de acesso ao Google Drive, da pasta com os textos. Todos vão ter acesso. Bom, gente, e aí, para iniciar, acho que a gente já pode adentrar agora ao texto, a gente não vai ficar aqui conversando sobre pormenores do texto, mas eu queria fazer uns apontamentos iniciais, né? Se alguém tiver ainda mais alguma coisa para perguntar, fale agora, ou cale-se até a próxima oportunidade, antes da gente iniciar a leitura. A frequência. Não sei se quem chegou depois viu o link para cadastrar sua frequência, mas é esse aí. Ah, Ana Célia, é tu, meu irmão? E eu não estava entendendo essas siglas aí, e eu tentando olhar quem é essa pessoa. Aí agora que abriu aí o microfone, vi tua foto. Boa tarde a todos, a todas e a todos. É um prazer revê-la. Morro de saudade de você, de Renata também, Cairon, meu grande amor da pedagogia. E que bom que a gente dá esse retorno em tempos tão difíceis, né? E dentro para trabalharmos uma questão necessária, que é a neurociência, que vem nos ajudar muito nisso, né? E assim, eu não estou com bateria arriada, mas a minha bateria existencial está um pouco arriada hoje, devido à químio, como vocês sabem. Mas assim, estou aqui ouvindo.
viu? E estou Tá sempre à bom. disposição de vocês, sintam-se todos beijados. Meu querido amigo Nielsen, de São Luís, um abraço. Cairon, obrigada por tudo. E estamos aqui, estou atenta, tá? Um Pois um forte beijo, é só abraço, para saudade, dar te um carinho no amamos. coração de vocês. Ô, Ana, sinta-se abraçada e beijada também, viu? E um cheiro bem grande no pescoço. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, querida. Pois sigamos, hoje é só o início, né? Então, assim, mesmo que a gente não consiga dar conta do texto, foi bom, porque eu já imaginava, já esperava que a gente talvez não conseguiria. É um primeiro momento de acolhimento, né, de apresentações, de esclarecimentos, de compartilhamento de dúvidas, né, e de tentar fazer esses contratos didáticos, fazer esses ajustes, o objetivo será atingido, né, porque aí a gente tem tempo, a gente não precisa atropelar o tempo, né, a gente tem que caminhar a favor dele. Bom, então a gente pode iniciar essa discussão hoje, mas a gente não precisa encerrá-la, né, a gente pode continuar no nosso próximo encontro, tranquilamente. E aí, gente, o texto que ficou para discutirmos foi um universo em mutação. E aí eu queria começar provocando vocês a falar sobre o que é o que é que vocês entenderam sobre essa metáfora que ele coloca, uma semi-metáfora do um universo em mutação. O que é que vocês entenderam a partir disso? Eu vou começar, professora. Olá, Shirley. Eu sempre associei o cérebro ao universo e todas as conexões, imaginando que cada neurônio fosse uma estrela e cada um se caminhando um para o outro. Então, eu sempre pensei dessa forma. E em mutação, porque as transformações, as reações químicas que acontecem no nosso corpo e principalmente no cérebro, que a gente vai entender no decorrer das outras leituras. Então, para mim, é um dos melhores conceitos para definir como é que acontece todas essas reações no nosso cérebro. Então, para mim, esse universo de mutação são as infinitas possibilidades, que são as infinitas conexões neurais que a gente pode estar fazendo. E aí, como o texto coloca, que isso tudo começa a acontecer, esse turbilhão de transformações no período embrionário, que é onde muita coisa acontece, e todas as caixinhas, todos os caixinhos ficam lá nos seus locais específicos, e que elas, no decorrer, até ficar adulto, tem caixinhas que vão ser, que não estão preenchidas agora, mas que depois vão ser preenchidas, e que cada neurôniozinho vai caminhar para aquela caixinha. Então, são essas reações químicas que eu acho lindo, e que o texto coloca como padrão. Existe um padrão, né, que cada célulazinha, que cada neurônio vai para o seu lugarzinho. E quando ele não vai, aí alguma coisa desanda neurologicamente. Mas eu achei lindo essa associação. Alguém queria complementar e teve uma perspectiva, ou teve uma perspectiva parecida? Bem como a Shirley falou, né? Que o nosso cérebro, ele é responsável, né, por esse turbilhões de informações, e aí sempre a gente tem que estar se atualizando acerca das funcionalidades do nosso cérebro, para entender como é que funciona, como é que cada informação ela é filtrada, como ela é armazenada. Eu acho interessante esse sistema, porque às vezes a gente só pensa que só é apenas aquela parte do cérebro, só aquela parte, mas se nós formos analisar por pormenores, ela traz no nosso corpo por quase que todo.
informações que são geradas e são recebidas, que trazem, que nos faz aprender de forma assim. Para mim, foi quando eu comecei a estudar neurociência, pelo livro, eu comecei a abrir o olhar mais por essa área da educação. Como é que eu entendo o cérebro da criança para poder entender a aprendizagem? Então, é o que eu penso em síntese sobre essa temática. Ótimo, Cairon. Professora, posso falar? Oi, Samara, pode sim. Sim, esse texto, eu achei ele bem interessante, porque eu vi um pouco mesclando sobre o desenvolvimento infantil, que eu achei interessante, assim, quando ele fala que as sinapses que vão acontecer, o nosso cérebro, né, a criança, ela já vem com esse cérebro pronto, só que a gente vai precisar dessa interação com o meio. Sem essa interação com o meio, essas ligações não vão acontecer. Então, assim, todos nós nascemos com um cérebro, mas esse cérebro ele vai ser desenvolvido a partir das nossas interações. E vai ter períodos específicos para essas interações. E ele fala uma coisa que eu tinha esquecido, que a gente pensa que é só quando criança, claro, o livro fala que quando criança é uma janela que está ali aberta, que a aprendizagem vai acontecer de forma mais rápida, a criança ela tá recebendo muitas informações e aumentando esse número de informações, mas que também quando adulto, quando pessoas já adultas, essas informações elas vão continuar, esse cérebro vai continuar aprendendo. Então, ele vai estar sempre em constante transformação. Esse foi um achado, assim, maravilhoso, porque já com meus 30 anos ainda quero aprender inglês. Então, assim, eu fiquei feliz por saber que ainda tem essa oportunidade que para crianças é mais fácil, mas isso vai acontecer de acordo com esse aprendizado vai estar sempre em desenvolvimento. Claro que quando adulto e menor, a gente vai precisar de mais estímulos. E a criança... E o importante desse texto, eu tenho um filho, ele já tem 11 anos, e eu não tinha essa informação quando ele criança. Então, eu falei, meu Deus, como eu perdi muita coisa. Como eu deixei de estimular muita coisa. Coisinhas simples. Coordenação motora fina, motora... Assim, meu Deus, coisas que eu tinha em casa. E você, por falta de acesso à informação, você acaba perdendo essa janela, que graças a Deus é só uma janela. Tá fechada, mas a dele agora que está entrando na adolescência, essa janela vai se abrir de novo. E vamos lá. Samara, você é a Samara, amiga da professora Dolores, Estava frequentando o núcleo? Não, eu conheci o núcleo, eu ainda estou tentando me lembrar como eu conheci o núcleo, eu não sei se foi pela professora Gildeni, não sei se foi pelo Eleonora, foi em algum Instagram, porque eu gosto de neuropsicologia, psicologia, eu hoje recebi o meu CRP, então agora eu sou uma psicóloga, graças a Deus. Parabéns. Recebi um e-mail hoje com o número do meu CRP, então posso me considerar já uma psicóloga, não só bacharel em psicologia, me formei nessa loucura que é essa pandemia, que foi muito difícil. Muitas vezes a gente pensa que não vai conseguir, mas aí eu descobri o núcleo, descobri o Instagram e comecei a acompanhar e estava ansiosa para participar. Tu se formou por qual instituição? Eu me formei pela FACID. FACID, pronto. Ótimo, Samara. Então, obrigada a vocês, né, até agora, por todos os que compartilharam as suas ideias, as suas reflexões sobre o texto. E aí a gente vê aí Samara
lembrando e sentindo na pele, né? Sentindo realmente o texto na pele, a partir da sua vivência. E é bem isso, gente. O texto ele vai colocar, né, desse desenvolvimento do sistema nervoso central. Ele não adentra a formação do sistema nervoso periférico, né? E vai colocar do desenvolvimento, da embriogênese, né, da neurogênese, mas da embriologia do sistema nervoso, desde a formação do tubo neural, né, quando é uma célula tronco que vai se multiplicando, né, e aí Shirley falou muito bem de como esses neurônios, né, que é a menor unidade funcional do sistema nervoso, como eles vão se formando, vão tendo seus prolongamentos, e como essa máquina é perfeita, né, gente? Como, a partir de mediadores químicos ou mecânicos, cada célula vai encontrando o seu lugar, a fim de favorecer com que um processo, seja ele visual, tátil, gustativo, enfim, que vão formar os nervos, né, os nervos olfatórios, os nervos gustativos, está tudo interligado com o cérebro, né, os nervos visuais, e aí desde essa formação, mas ele fala também de como o nosso cérebro, ele foi sendo desenvolvido em milhões e milhões de anos, até ele se formar, até ele chegar a ser o que ele é hoje, que nós compartilhamos padrões, né, sensitivos e motores com outras espécies, com os animais. Então, tanto que existem experimentos com macacos que depois, em alguma leitura ou outra, a gente vai poder ter a oportunidade de ver, que os animais, eles podem ser treinados para fazer, eles têm funções cognitivas semelhantes às nossas. Por exemplo, você pode treinar um macaco, um chimpanzé, para memorizar cores. Então, eles têm algumas funções cognitivas semelhantes às nossas, né? Então, o cérebro de uma rã, por exemplo, é o mesmo padrão que o nosso, de um rato. Tanto que existem muitos experimentos que são feitos com modelos animais. Antes de ser feito com humanos, são feitos em animais. Porque há um padrão semelhante. Agora, o que nos diferencia dos demais animais, né? Eu diria que um processo, entendam, quando a gente vê na figura, vou tentar colocar aqui ela, pronto, aqui do desenvolvimento, com 25 dias, né? Um embrião com 25 dias. Então, olha só como é que está sendo formado. Olha aqui o tubo neural. Então, a gente pode perceber, e aí vai tomando forma. Então, a nossa capacidade celular, né, cerebral, ela vai sendo formada no período intrauterino, e a gente já nasce com esse sistema já praticamente pronto. Olha aos 5 meses, como ele está. Vocês percebem, gente, que o sistema nervoso, ele vai se desenvolvendo de baixo para cima. Com 5 meses, vocês vão ver, vocês veem aqui que os giros, eles estão em plena formação. Aos 7 meses, né, já há um aumento da área cortical, né? Então, ele vai sendo formado de baixo para cima, ou seja, da área subcortical para a área cortical, até que aos 9 meses, a gente já vê um cérebro semelhante a um cérebro de uma criança nascida, de um adulto. O que isso quer dizer, né, essa formação? O nosso desenvolvimento filogenético, que é o desenvolvimento da espécie humana, ele tem esse crescimento. O nosso cérebro, inclusive, é chamado de a área subcortical, é o cérebro reptiliano. Por quê? Porque a área cortical é uma área mais relacionada às emoções. Então, por exemplo, se a gente for fazer um resgate, né, do homem pré-histórico, em que ainda
não havia a fala, né, essa comunicação, essa linguagem falada, o idioma em si, e os nossos ancestrais, e antes de nós adquirirmos, né, algumas habilidades motoras, né, a coordenação motora, o tônus, o equilíbrio, né. Então, essa evolução humana, ela se dá de baixo para cima, ou seja, o que nos torna diferente de outros animais, de outras espécies, é essa capacidade que o nosso cérebro tem de hoje fazer uma interpretação de uma situação, de reagir emocionalmente, de racionalmente diante de uma situação emocional que nós fomos adquirindo ao longo de milhares e milhares de anos de desenvolvimento. Então, tem um vídeo da professora Suzana Herculano Russo, uma neurocientista, ela é bióloga, neurocientista, que ela vai dizer que o homem só é homem porque ele aprendeu a cozinhar. Então, tem a nutrição, a área da nutrição é uma área que a gente precisa olhar também com carinho, porque ela vai dizer que a partir do momento do cozimento dos alimentos, em que no momento do preparo desses alimentos, algumas enzimas, elas eram quebradas, né, e essas substâncias, elas contribuíram para a nutrição do nosso cérebro. Então, e aí, tudo isso foi favorecendo esse desenvolvimento cerebral. Então, os animais, eles têm uma capacidade cognitiva, emocional, os animais têm emoções também, mas o conjunto das funções executivas, por exemplo, que é um conjunto de funções predominante cortical, ou seja, nessas áreas mais superiores, né, então entendam, as áreas mais inferiores são áreas relacionadas às emoções. O que garantia a nossa sobrevivência? Foi, digamos assim, uma emoção fundamental, que foi o medo. Então, a gente se defendia dos predadores, né, a gente desenvolveu um estado de alerta para perigos, e aí a gente conseguia se proteger, se defender, né, das mudanças climáticas, de ser capturado por animais, e aí o medo é um sentimento que nos ajuda a sobreviver, né, e aí um estado patológico do medo é a ansiedade, né, mas isso é conversa para um outro momento, mas esses sentimentos é comum aos animais, mas agir racionalmente e, por exemplo, utilizar o controle emocional, a regulação emocional, o controle inibitório, né, a flexibilidade cognitiva, são o planejamento, né, o planejamento das nossas ações, as nossas tomadas de decisão, são processos cognitivos que nos diferenciam fundamentalmente de outros animais. Então, habilidades como a memória, que são habilidades mais, digamos, comuns entre as espécies, né, que é evolutiva, faz parte aí das primeiras evoluções, todos os animais compartilham a atenção, a memória, a concentração. Agora, fundamentalmente, o que nos diferencia de outros animais, provavelmente, as nossas funções executivas. Então, só o Homo sapiens tem essas funções executivas, tem essa capacidade de tomada de decisão, de flexibilidade, de controle inibitório, ou seja, num trânsito, né, quando eu sou atingido, eu parto para cima ou eu regulo o que eu vou fazer, né? Essa alternância, a capacidade de alternar diante de uma tarefa, no que eu vou fazer, né, que envolve também a tomada de decisão. Então, assim, esses aspectos, eles são restritos ao ser humano, né? Então, os animais, eles podem ser treinados, aspectos atencionais e mnemônicos,
mas a tomada de decisão, a interpretação, não, são aspectos pessoais do ser humano. Então, aqui, ó, veja, o nosso cérebro, ele evolui de baixo para cima. Então, essas capacidades mais, esses processos psicológicos superiores, eles são da nossa espécie. E aí, imaginem quando ocorre algo que desprograma esse desenvolvimento. Então, a facilidade que o nosso cérebro tem de dar errado é muito grande, a probabilidade de dar errado é muito grande. Vejam só todo esse caminho aqui. Então, aqui são os neurônios, né, que é a constituição celular do nosso sistema nervoso, e aqui é uma figura bem lúdica, né, que mostra essa constituição, né, as células, os prolongamentos, que são os axônios, que podem ser muito grandes, né, os axônios, por exemplo, que se ligam às áreas motoras, né, aos órgãos, aos músculos, por exemplo, né, que são os maiores neurônios que a gente tem. Então, cada um vai para o seu cantinho, né, e aí tem as plaquinhas, que são os indicadores químicos ou mecânicos, né, os neurotransmissores, que vão indicando para onde é que esses neurônios devem ir para cumprir a sua função. Então, por exemplo, quando a gente recebe estímulos externos, por exemplo, a gestante que consome álcool, tem uma síndrome muito estudada, que é a síndrome alcoólica fetal, que inclusive as escolas deveriam, se não investigam, deveriam investigar, né, nas crianças, se elas tiveram ou têm essa síndrome alcoólica fetal, que é uma síndrome gerada a partir do consumo de bebida alcoólica pelas gestantes, né, por isso que elas precisam fazer pré-natal, um acompanhamento nutricional, porque tudo isso pode interferir, né, assim, grandes suscetibilidade emocional, né, um processo de estresse, tudo isso pode repercutir sobre a formação. Deixa eu ver se alguém fez algum comentário. Gente, 5 horas a gente encerra, tá? Deixa eu ver aqui. A conversa rolando aí, e eu estava lá no texto, nem estava acompanhando. Professor, Sim. é interessante que você mostrou aí a questão do cérebro, né? A gente percebe que o cérebro ele se desenvolve seguindo os moldes que na taxonomia acontece com as demais espécies, como os anfíbios, os peixes, né? A gente tem até nas primeiras dias de vida, as primeiras semanas de vida do ser humano, a gente comunga com esse mesmo momento entre essas demais espécies. E uma coisa em relação às emoções que você mencionou, interessante, é que, por exemplo, os animais eles possuem certas proto-emoções, né, como o medo, a raiva, e outras emoções elas só podem existir como emoções mais evoluídas, entre aspas, que a gente poderia colocar na espécie humana, como, por exemplo, a inveja. A inveja ela tem um componente que o indivíduo ele precisa se comparar ao outro, fazer comparações da sua vida com a do outro, ou seja, você está acionando aí um mecanismo de visualização, um mecanismo de comparação, de combinação de informações, ou seja, nesse momento você não está usando apenas um mecanismo localizado na base do cérebro, na região do GNCF, por exemplo, mas também você está utilizando de regiões corticais para poder fazer essa comparação e logo fazer com que essa emoção ela se desenvolva. Então, são emoções mais elaboradas do que, por exemplo, o medo. Né? Predominantemente, emoções mais primitivas, né, nos animais, nas espécies animais irracionais, ditas irracionais, né, que na realidade é um termo, não sei se ainda é utilizado na biologia, mas o humano como um ser racional e os animais como seres ditos irracionais, que no ensino a gente
entende dessa forma. Então, os animais, eles têm essas emoções primitivas, né, e o ser humano, ele desenvolve essas emoções mais elaboradas. E aí foi bom você ter falado para fazer a ponte com o que os autores colocam, né, não existem dois cérebros iguais. Mas ele disse anteriormente que nós temos os mesmos padrões. E por que não temos dois cérebros iguais? Que é uma coisinha que está lá no início. É porque cada pessoa tem uma história de vida própria, né? Como o meio modifica o cérebro, logo eu vou vivenciar diferentes momentos, vou experimentar diferentes experiências ao longo da minha vida. Logo, meu cérebro também vai se moldar de acordo com essas experiências. Temos duas mãozinhas levantadas. Quem foi que levantou primeiro? Acho que fui eu. Eu ia responder falando que o nosso cérebro, cada um vai ser diferente, porque ele vai ser desenvolvido exatamente o que o Ezequiel estava falando. É a partir dessa interação com o ambiente que as nossas sinapses, as nossas conexões neurais, elas vão sendo podadas ao longo da vida, para que o sistema nervoso se torne mais eficiente e consiga desenvolver as funções complexas de forma mais efetiva. Por isso que cada um vai ser bem diferente, já que cada um tem uma história individual, que é o que a Manuela falou, que vai ser bem complexo, além, é claro, das influências genéticas, né? Porque cada um tem um DNA bem diferente por conta da evolução mesmo. Show, Yasmin. Eu ia falar a mesma coisa. É a questão dos estímulos que as crianças vão recebendo, inclusive até os fetos, a linguagem, como a mãe, o bebê fala com o bebê, inclusive os médicos até recomendam falar com o bebê ainda quando o bebê ainda está no útero, para a criança já ir tendo essa conexão com os pais, e principalmente ela já vai desenvolvendo que aquela ali vai ser a futura língua materna dela, então vai facilitar também. Tem estudos nessa área, inclusive. E para complementar, professora, isso que as meninas colocaram, ainda que você tenha a mesma carga genética, o mesmo componente genético, entre dois indivíduos, ainda que eles sejam geneticamente perfeitos e que eles compartilham do mesmo momento, das mesmas experiências ao longo da vida, os cérebros deles serão totalmente diferentes, porque cada um também, ao longo da vida, desenvolverá a sua própria forma de interpretação daquela experiência, ainda que essa experiência tenha sido compartilhada entre os dois. Portanto, na sala de aula, nós temos como considerar que as aprendizagens ocorrerão de forma igual. Não estou pedindo para vocês darem já uma resposta, é só uma questão de provocação para pensar. Já estou puxando já para um assunto mais aplicado, né, para uma forma mais aplicada. A gente está conversando aqui ainda sobre a neurogênese, sobre o desenvolvimento embrionário, e parece que a aprendizagem, ela ocorre ainda no período fetal, como a Railane colocou. A criança, alguns estudos mostram que a criança, quando nasce, ela já consegue discriminar, por exemplo, a voz materna, né? Já vi alguns, até mesmo nas redes sociais, alguns vídeos que mostram o recém-nascido, quando o pai canta, ou quando o pai conversa com a criança, ela responde, ela reage, né? Então, há uma forma de aprendizagem, ainda que limitada, no período uterino. João Marcos, quer falar? Oi, profa, conseguem me ouvir? Sim. Não, na verdade é só complementar a fala dos colegas no que diz respeito à questão mesmo dessa diferenciação, né? Do porquê dos cérebros serem diferentes, colocando o exemplo, por exemplo, de gêmeos, né? Tanto bivitelinos como univitelinos, né? Que existe essa diferença.
em termos de potencial cognitivo, em termos de expressão de emoção, de afetos, né? Que acredito que nós poderíamos considerar esse aspecto também. E aí eu gostaria de, por gentileza, de que você voltasse só um pouquinho e falasse um pouco sobre essa questão do controle inibitório, só para ver se eu entendi, se você estava se referindo especificamente a crianças de desenvolvimento típico. O controle inibitório, né, que é uma habilidade cognitiva que faz parte das funções executivas, e o que eu estava falando naquele momento é que essas funções, inclusive, quando o nosso cérebro ele desenvolve-se de baixo para cima, essas funções elas só foram desenvolvidas muito recentemente, né? Então, inclusive, a filogenética, né, a filogênese, que é a ontogênese, que é o desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento individual, a filogênese como desenvolvimento da espécie humana, e a ontogênese como desenvolvimento do humano, acompanha esse mesmo ritmo da evolução filogenética. Então, na infância, essas funções, elas ainda não estão bem desenvolvidas, elas só vão se desenvolver próximo ao final da adolescência, né, por exemplo, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, mas é claro que a gente, hoje, com os conhecimentos que a gente tem, a gente pode estimular desde cedo o desenvolvimento dessa função, essas regulações. Então, assim, uma criança que tenha um déficit, né, no controle inibitório, ela vai ter uma provável inibição comportamental. Então, ela vai ter uma dificuldade para controlar, para regular suas emoções e para desempenhar comportamentos que quem tem crianças que têm algum problema nessa área, que pode estar relacionado a algum distúrbio como autismo, né, algum transtorno como autismo, o TDAH, crianças com TDAH, podem ter um déficit nessa função, controle inibitório, ou seja, ele desempenha comportamentos que são indesejados para uma determinada situação. Então, ele tende a ter essa dificuldade, ou pode ser uma resposta comportamental momentânea, e aí, é daí que a gente precisa também ter uma leitura desses processos para a gente diferenciar o que é um comportamento atípico, né, de um transtorno. Por quê? Porque em determinados momentos a criança pode estar passando por algum sofrimento psíquico que a leva a manifestar isso. Então, quem é da psicologia sabe que para a gente chegar a um determinado psicodiagnóstico, a gente precisa avaliar esses comportamentos em diferentes contextos, né, para saber se esses comportamentos ele ocorrem nesses diferentes contextos, se há uma frequência nesse comportamento, ou se ele ocorre num contexto específico, né, para a gente poder identificar. Então, criança, geralmente a gente vai ver com o desenvolvimento que a criança ela só adquire esse controle inibitório mais para o final da infância, não é algo que a gente, principalmente que não tem essa leitura, é muito difícil conseguir compreender os comportamentos da criança, quando ela quer alguma coisa, quer porque quer, e ela birra porque quer, daquele jeito, se comporta de uma determinada forma. Então, o que é que os pais fazem? Muitas vezes os pais partem para a palmada, né? Partem para o castigo, para os gritos. E aí existem outras formas de trabalhar com controle inibitório, inclusive a partir da imitação, né? A forma como os pais vão se comportar em relação a essa criança vai contribuir para estimular essa funcionalidade, que é o controle inibitório. Entre outros atores sociais que podem entrar aí para favorecer o desenvolvimento dessa função, porque aí crianças que são, por exemplo, sempre satisfeitas, desde muito cedo, e não aprendem
a ter controle inibitório, podem ser crianças que no futuro têm uma baixa tolerância à frustração. E aí, os professores são os primeiros a perceberem isso. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Essa figura também que a gente não pode deixar de olhar. Então, veja, né? Olha só como é que se dá as conexões em um recém-nascido. Então, aos 3 meses, né, essas conexões, elas já vão adquirindo uma maior integração. Aos 15 meses, a gente já percebe um aumento. E aos 2 anos, né, olha só como estão imbricadas, como é que essas conexões vão sendo estabelecidas. A que se deve essas conexões? Então, acho que a Railane usou essa palavra, alguns usaram essa palavra. Na perspectiva, por exemplo, piagetiana, a gente entende como os estímulos. Na perspectiva vigotskiana, são os mediadores, né, ou a cultura. Porque a diferença de uma criança que cresce num ambiente empobrecido é notória do desenvolvimento cerebral de uma criança que tem acesso a estímulos desde cedo. E aí os autores vão até colocar assim, ainda não é consenso na literatura a respeito da intensidade desses estímulos, né? Por exemplo, então quer dizer que quanto mais exposta ela tiver a estímulos, mais ela vai se desenvolver? Não é por aí, o caminho não é essa a compreensão. Mas é sabido que um ambiente favorável ao desenvolvimento dessas conexões, de acordo com a etapa do desenvolvimento da criança, né, de acordo com as necessidades dessa criança, vai favorecer o desenvolvimento saudável, porque do contrário, por exemplo, se é uma criança, então ela vai fazer inúmeras atividades, porque aí vai ser fortalecido. Não é assim, a gente tem que considerar que em cada etapa do desenvolvimento infantil, inclusive nas diversas etapas de desenvolvimento na própria infância, vai ter períodos específicos para isso, né, estímulos e quantidade e frequência, né, também adequadas. Alguém abriu o microfone? Assim, professor, o texto até coloca, né, que é a questão da estimulação precoce das crianças, né, tem levado muitas discussões, porque pode provocar o estresse. E aí a literatura apresenta que tem aliás, hoje ela apresenta com relação ao excesso da tecnologia. Os efeitos que isso pode provocar na criança, por exemplo, com relação ao horário, porque o corpo, a partir das 6 horas da tarde, o corpo ele já libera um elemento que eu não me lembro agora, que é já para a criança relaxar, para descansar, para poder dormir. E se você provoca na criança estímulos, no caso tecnológico, como celular, vai deixar a criança mais agitada. Então, o externo vai começar a brigar com o interno, porque o corpo, biologicamente, é para estar descansando, mas o externo, que é os estímulos, né, no caso a TV ou o celular, vai ficar acordado. Isso pode provocar um estresse na criança. Uhum. E isso é tema de pesquisa aqui da dissertação do João Marcos, viu, Shirley? O João Marcos Amorim está estudando esses efeitos. E aí, esse projeto do João, eu pretendo também colocá-lo como iniciação científica, como projeto de iniciação científica, para ter um aluno que vá acompanhar. E aí já estou até divulgando para quem quiser depois, quem se interessar em concorrer. Ainda não foi aberto o edital, mas eu pretendo que cada mestrando seja acompanhado por um aluno de iniciação científica ou de TCC. Então, a gente pode até ver isso naquele filme do Mowgli, né? Quem já assistiu aquele filme teve a oportunidade. Quem é da psicologia, que conheceu também, né, fez a leitura daquele experimento do garoto selvagem, né, o garoto de Yveron, uma cidade francesa, viu no final que, né, o que acontece? É uma criança que ele tem suas funções preservadas, né, foi cuidada por um psiquiatra que ia tentar desenvolver uma criança que foi criada com os lobos, criada na floresta, na selva. Ela mantém as suas funções cognitivas
preservadas. Mas quando ele vai tentar estimular essas funções, o que que acontece? Essa criança, ela consegue desenvolver-se como crianças da sua faixa etária? Não. De acordo com o experimento, não. De acordo com o experimento, não. Ele não percebeu. Ele percebeu evoluções em algumas funções. Por exemplo, no experimento clássico mesmo, né? Era uma criança que ela não tinha o equilíbrio, a postura bípede, né? Então, a criança adquiriu esse desenvolvimento motor, porém, outras funções, como a linguagem, e outras habilidades, essa criança não desenvolveu. E, professora, isso me lembra uma leitura, eu não sei se foi o cérebro é esse que chega na escola, um livro que eu li, que ele fala mais ou menos assim, eu vou descobrir a fonte, é o que eu faço. Marta Helvas. Exatamente, da Marta Helvas, muito bom. É que o cérebro tem as condições, né, tá lá tudo estruturado para você andar bípede, para você falar. Mas se você não estimula, se não há estimulação, então vai ficar naquela caixinha que não vai ser estimulado, então pode não desenvolver. Então nós temos a condição genética, que é científica, né? Nós temos a condição genética, mas se não tiver o meio, os estímulos adequados, os estímulos corretos, a criança não vai desenvolver. E eu penso de uma forma perceptiva, me ajudem aí, se eu estiver certo, com relação à fala, né? Crianças que têm um ambiente onde a linguagem ela é apresentada, né, da forma mais correta, essa criança ela vai falar melhor. E aqui é um ambiente onde as crianças elas não têm tanto esse incentivo da fala, ela não vai falar tão bem em relação até às pronúncias das palavras. Me ajude aí nessa fala que eu não tenho muita certeza. Por volta dos 18 meses, né, que é 1 ano e meio, essa criança, ela já é para ter assim, a estimativa é de 50 palavras no seu repertório. Aí, nos 20 meses, já é para ela estar conseguindo formar frases. O que isso significa dizer? Existem períodos críticos para o desenvolvimento de algumas funções. Então, vocês aqui, temos muitos pedagogos aqui e professores, em geral, é preciso nós estarmos cientes de que há uma coisa que é muito falada na escola, que é respeitar o ritmo da criança, né? Só que a gente não pode confundir o respeito aos ritmos da criança com os períodos críticos ou sensíveis para a aquisição e desenvolvimento de algumas habilidades. Então, assim, até certo ponto, existe um ponto ótimo para o desenvolvimento, por exemplo, da linguagem. Passou daquele ponto, já vai ficar comprometido esse desenvolvimento. Então, é como se o bonde passasse e a gente não conseguisse mais pegar. Então, esses marcos do desenvolvimento, a gente precisa levar em conta para poder promover as estratégias adequadas para aquela idade. Então, quando a criança passou da cidade, a criança... Então, se a gente ficar só nessa assim, não vamos esperar que cada criança tem seu ritmo, vamos deixar falar. Se a gente espera demais, acaba a gente perdendo uma oportunidade de desenvolver aquela função. Então, o que é aconselhado? As terapias. Tanto conhecimento que a gente tem hoje serve justamente para a gente oferecer qualidade de vida. Então, quando a criança atinge os 2 anos e ela ainda não consegue formar, né, uma expressão, eu não diria nem frases, mas uma expressão, né, juntar 2 palavras, encaminha para fonoaudiólogo, porque essa criança ela pode estar com algum atraso no desenvolvimento linguístico. Tá? Então, queria que ficasse bem claro aí a ideia desses períodos críticos. A Nandara está recomendando aí, né, o filme, o Neo, que é uma menina que vive sozinha, isolada numa cabana no meio de uma floresta. Pronto.
esse filme eu não tinha conhecimento dele, vou buscá-lo. É bem parecido com o que o Mowgli fala, e o experimento do menino selvagem de Averum, né? A menina vai ser estudada cientificamente. Então, tem suas funções preservadas. Então, assim, ela tem a predisposição genética, mas não recebeu os estímulos externos para otimizar. E é isso que eu quero que a gente discuta, gente, ao longo dos nossos encontros, né? Como promover esses estímulos, ou como fazer essa mediação entre a criança e a cultura de modo que ela otimize o seu potencial, independente se essa criança ela tem um desenvolvimento típico ou atípico, porque todos nascem capazes de aprender, né? E o que favoreceria esse aprendizado? Qual a base do aprendizado? A neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela pode ser positiva ou negativa, né? A gente tende a entender, a estudar que a neuroplasticidade é só a otimização de funções. Então, pelo desuso, ou em decorrência de alguma lesão, a neuroplasticidade, ela pode atuar na involução do cérebro também, né? Tornando os giros mais delgados, hipoativando áreas, né, e não estabelecendo as conexões. O que é que torna... tem uma neurocientista que ela fala, que é assim, o único órgão que quanto mais enrugado, melhor, é o sistema nervoso, é o encéfalo, né, porque quanto mais rugas, ou seja, quanto mais ele tiver conectado, isso significa dizer que mais talvez um repertório, né, de habilidades maior tem essa pessoa. Então, se vocês forem conversar com uma pessoa que teve poucos anos de escolarização, você vai ver que o repertório dela é mais limitado, né, talvez o repertório, e não entenda de uma maneira generalizada, né, mas algumas funções ela pode ter um maior prejuízo, talvez, ou um menor desenvolvimento, que pessoas que tiveram, por exemplo, mais anos de escolarização. Isso já é consenso na literatura, né, que a educação, os anos de escolaridade, eles favorecem um aumento desse repertório de habilidades cognitivas, emocionais, enfim. Então, acho que para a gente concluir, só falar que a neuroplasticidade se refere justamente a esse ligamento e esse desligamento nas conexões sinápticas. A aprendizagem, ela não significa dizer de algo que é recebido, vai para a memória e lá permanece. A neuroplasticidade significa também, a neuroplasticidade que é a base da aprendizagem, significa novas ligações que vão sendo formadas a partir daquilo que eu recebo do meio externo, né, levando para a área da educação, quando eu adquiro um conhecimento novo, que é um processo, até ele se tornar integrado e promover novas conexões, né, circuitarias, leva um tempo. Então, se eu estou discutindo aqui com vocês hoje, amanhã eu não posso exigir de vocês que vocês consigam falar, descrever tudo que foi discutido hoje. Isso é um processo, né? A gente precisa de vias sensoriais para firmar esse conhecimento. E esse conhecimento que foi firmado, ele pode ser reestruturado a partir de novos conhecimentos que serão integrados. Então, hoje vocês estão tendo essa leitura inicial, com o próximo texto vocês vão fazer novas conexões, né, e a aprendizagem, do ponto de vista neuroquímico, ocorre a partir da formação de uma nova proteína, né. Existem reações neuroquímicas de conexões, né, onde vai acontecer essas conexões, essa síntese de neurotransmissores, que vai formar proteínas ou outras substâncias, que vão ficar armazenados no hipocampo, por exemplo, que é uma área relacionada, né, uma área mais especializada na aprendizagem. Beleza, gente? Então, assim, por aqui, eu encerro a minha fala, se vocês tiverem mais alguma... Isso, mais sinapses, mais habilidades diferentes. Boa, Fenias, exatamente.
Se vocês tiverem algum comentário, se vocês quiserem dizer uma palavra para vocês que definiu esse encontro de hoje, fiquem à vontade. Eu só queria agradecer, porque eu entendi mais o texto agora. Clareou mais e ficou mais tranquilo de entender. Só é porque essas palavrinhas às vezes dão uma confusão na cabeça, mas consegui compreender. Obrigada. Isso, nada que, né, uma leiturinha a mais, uma familiarização, não vá pegando um ritmo, é porque são palavrinhas novas, por exemplo, sinaptogênese, né, que é uma palavra que tem no texto. A gente não precisa se apegar a essas palavrinhas, mas ao sentido que elas transmitem, né? Vocês conseguirem entender o sentido, já vai estar ótimo para vocês compreenderem depois, né, o conceitão-chave. Eu que agradeço, Nandara. Alguém mais gostaria de fazer uma síntese desse encontro? Renata? A Renata já colocou aqui no chat. Já coloquei aí, foi muito bom ouvir todo mundo, ouvir você. A Thaís fazia um tempo que estava com a mãozinha levantada. Thaís, que foi nossa pibidiana. Yasmin. Eu concordo que foi muito enriquecedor, porque no curso de psicologia eu tenho contato com a neurociência, né? A gente tem, inclusive nesse período, a disciplina de neurociência cognitiva, de desenvolvimento infantil, que acaba estudando tudo isso, mas aqui no grupo de estudos eu tive a oportunidade de ver com vocês a versão da pedagogia, de letras, né? Porque tem gente, é bem interdisciplinar. Então, tem a opinião de pessoas bem diversas, de áreas e contextos bem diferentes. E é muito incrível, porque sai um pouco das informações que a gente tem na faculdade, no curso, porque acaba ficando muito específico. Então, eu gostei muito de hoje, achei muito bom. Ótimo, Yasmin. E a ideia é que a gente fomente um espaço de troca mesmo e de diálogo, né? Como eu falei para vocês, a ideia é que a gente possa trazer as dúvidas e discuti-las, né? Mais do que uma aula, é um espaço para discussão, colocações. Thaís. Não, professora, eu só quero reforçar a questão que os alunos já falaram aí, né? É uma aula riquíssima que tem um aprendizado multidisciplinar, tem uma variedade, né? De conhecimentos. E é que nem o texto, pelo que eu entendo, assim, a plasticidade, aquele conhecimento que a gente vai tendo vai se ampliando. Eu acho que a ideia é essa, da questão da plasticidade, não ver ela como uma coisa estática, que não pode ser mudado, mas seja uma coisa dinâmica. Aí a aula de hoje foi bem riquíssima nessa questão. Uhum. Espero que a partir disso a gente possa pensar assim, como promover, né, a aprendizagem em diferentes etapas do desenvolvimento, desde o ensino infantil até a educação de jovens e adultos, né, e o universo em mutação é a potencialidade que em cada faixa etária a gente tem de aprender. Bom, gente, então, se não há mais nada a declarar, agradecer a vocês pela participação, a gente fica em contato, né, próximo encontro dia 20, e fiquem atentos que será disponibilizado o texto, tá? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, tchau. Boa noite a todos.